Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Liber, é o Kitnet HQ, especial sexta-feira, liberou geral. Então, sexta-feira a gente sempre está fazendo umas experiências, uns ensaios aqui, eu e o Escama, comentando de quadrinhos, né? Sem seguir um formato muito fechado. E aconteceu que essa semana eu li o Oleg. E eu vou gravar um vídeo só sobre esse gibi aqui, que eu adorei. Ele mexeu com a minha cabeça. Mas o que eu curti bastante no Oleg? É que o Oleg, muito parecido com A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, do Adrian Tomine, os dois são histórias sobre autores quadrinistas que se mostram dentro de seus gibis fazendo quadrinhos. A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, eu já tinha falado sobre ele, já tem um vídeo aqui no Kitnet HQ, provavelmente no final desse vídeo eu vou deixar o link para esse vídeo aqui, né? Mas eles, apesar de terem o mesmo tema, a mesma ideia, são bem diferentes. E isso aqui me fez pensar sobre essa coisa do quadrinho sobre fazer quadrinhos. Os que eu lembro que são sobre fazer quadrinhos, aquela linguagem metalinguística, a gente podia começar aqui com a trilogia maravilhosa do Scott McCloud. Se você pegar esse Desvendando os Quadrinhos, esse livro aqui foi publicado aqui no Brasil em 95, e ele mexeu com a cabeça da galera, porque o McCloud, autor de quadrinhos, ele faz um ensaio sobre histórias em quadrinho. Ele conversa sobre gibis usando a linguagem dos gibis. E é fascinante, porque o McCloud ele é apaixonado pelas histórias em quadrinho, ele tem uma bagagem legal de experiência com as histórias em quadrinho, com fazer quadrinho, ler quadrinho, e ele constrói uma narrativa, uma história em quadrinho aqui muito maneira. Ele apresenta observações que ele fez sobre a linguagem, transições de quadrinhos, silêncio no quadrinho, tempo no quadrinho. E ele inclusive tem aqui, eu nunca consigo achar, mas ele tem aqui 2 páginas que explicam de uma maneira que eu acho soberba o que é semiótica, né? O que é a linguagem da representação, os fundamentos da linguagem, gente. Que a linguagem é essa coisa mágica de pegar uma coisa e colocar ela representando outra. Signo, significado. É um negócio muito doido. E aqui ele falava sobre isso. Você vai ter o segundo volume que ele fala sobre internet. Esse volume aqui também eu acho que é do começo dos anos 2000, finalzinho dos anos 90. Ele mesmo fala sobre esse livro Esqueçam. E daí a gente tem o Desenhando Quadrinhos, que saiu mais recentemente, em que o McCloud realmente dá uma aula sobre como fazer quadrinhos. Aula mesmo, é um livro curso. Né? Ele vai explicar sobre expressividade, desenho de personagens, material de desenho. Esse aqui é muito mais pesado de leitura, mais cansativo, do que o Desvendando os Quadrinhos, que ainda é, para muita gente, um referencial. Para mim, inclusive, eu acho muito bacana. Apesar de eu achar que ele é mais um ensaio do que uma obra teórica, é um trabalho que realmente cativa a gente. E por que eu falo desses quadrinhos sobre fazer quadrinhos? Porque daí a gente chega nesses 2 aqui. Né? O Adrian Tomine, a gente já tinha falado em outro vídeo, ele vai fazer uma autobiografia que gira em torno do ato de fazer quadrinhos, mas não é do ato de desenhar os quadrinhos. São das histórias que ele viveu ao longo de anos, né? E de como isso tem a ver, essas histórias de bastidores de quadrinhos, né? Questões de ego, historinhas engraçadas, questões de solidão, questões de desencontros, né? Principalmente questões de vaidade, de você querer ser valorizado como artista e você meio que ter essa coisa de, porra, cara, mas é só história em quadrinho não é tão legal. Isso é um negócio, essa humor autodepreciativo tá no livro. O Escama, por exemplo, detesta, ele já falou isso. Eu acho interessante, acho que tem umas coisas legais. Agora esse aqui, eu vou fazer um vídeo especial sobre ele, mas esse aqui vai um pouquinho além. Né? Eu compararia o Oleg com o quadrinho melhor que eu acho sobre fazer quadrinhos de todos, que é A Caixa de Areia, do Lourenço Mutarelli. Entre o Oleg e a Caixa, eu ainda fico com a Caixa, mas o Oleg tá mais ou menos ali naquela proposta, vou falar ainda sobre ele. Agora, A Caixa de Areia é um livro que o Lourenço Mutarelli fala
sobre a experiência de escrever um quadrinho, ele quer escrever um quadrinho sobre o real, sobre a representação. E são duas tramas. Você vai ter dois personagens, né, que ficam num carro. Deixa eu até lembrar o nome deles. Era o... Enfim, são dois personagens que ficam num carro. Você vai ter essa trama, né? Dois personagens num carro estacionado, no meio do deserto, no meio de uma vastidão imensa de terra, assim, distante. E você vai ter a história do Lourenço contando o dia a dia dele, limpando a caixa de areia do gato. E daí na caixa de areia do gato aparecem uns soldadinhos, os brinquedos que ele tinha perdido anos atrás, quando ele era criança. Daí o nome da história é Caixa de Areia. E daí tem toda uma mistura entre ele querer captar o que é a realidade, desenhar uma história que representasse, capturasse a realidade da melhor maneira possível, com esses elementos fantásticos, né? Tipo, os elementos que a caixa vem trazendo de volta da infância dele, os pequenos brinquedinhos que ele perdia quando era criança, né? Tem essa questão de memória e, alternando, você vai ter o Clayton e o Carlton. Lembrei o nome dos dois. Clayton e Carlton, que são esses dois no carro e eles conversando sobre a vida. Cara, é um trabalho lindo. Acho que é um dos melhores quadrinhos do Lourenço. Ele tem beleza, tem leveza, tem essa questão também de pensar a linguagem, os nomes, as coisas que estão no lugar da outra. Faz a gente pensar muito sobre essa questão da linguagem, do nosso entendimento, o nosso acesso da realidade através da linguagem, que eu acho muito bacana. E me lembra também muito essa ideia do homem que passeia. Que o que é? Esses quadrinhos aqui, no fim das contas, o Caixa de Areia, o Oleg, o Homem que Passeia, eles falam muito sobre essa questão da arte, de você sentar para fazer uma história em quadrinhos, mas você usar essa história em quadrinhos, usar esse gesto do se sentar para desenhar uma história em quadrinho, para criar, para fazer arte, como uma maneira de você se conectar com esse nosso momento presente, sabe? Com essa questão, tem um bocado de filosofia oriental nisso, assim, principalmente aqui, é lógico. Mas é essa questão do você parar e se sentir vivo e perceber que o trabalho que você faz, seja desenhar uma história em quadrinho, escrever um livro ou mesmo lavar a louça, é um momento que você pode realmente parar, se entregar e contemplar, não ficar sendo tragado pelas ansiedades do passado e do futuro, né? Remordendo as cenas do passado, temendo pelas incertezas do futuro, imaginando e imaginando o que poderia ter sido dito, o que vai ser dito, as coisas que vão ou não vão acontecer. Então esses livros aqui eu acho bem bacanas porque eles acabam flertando com esse lance existencial, é quase um caminho muito... eu não tenho outra palavra para dizer, espiritual. Assim, você vai meio que começando a descobrir um novo sentido para a vida, vai começando a descobrir uma nova posição do ser através da contemplação da realidade e de estar presente no trabalho, seja qual for o trabalho que você faz. Eu acho muito bacana, muito bonito. Esses três aqui eu acho sensacionais, né? Nesse sentido, são obras que eu adoro. O MacLeod, acho que ele tem um bocado dessa empolgação aqui, nesse amor pela linguagem do quadrinho. E o Adriano Tomini, apesar de ser um queridinho e ter os seus valores, e eu gostar desse gibi também, no fim das contas ainda entra muito naquela coisa do ego, assim, né? Da vaidade, da vaidade. Eu lido com quadrinhos, não é tão importante assim, mas é, e a gente fica com aquela coisa assim do envaidecimento. Eu acho que esses aqui, eles acabam abordando outras questões de uma maneira muito mais maneira, muito mais interessante e mais rica. E de repente, se a gente se permitir mergulhar nesses quadrinhos aqui, ler eles com calma, com tranquilidade, sentir o sol da tarde, sentir o momento, o que a gente está fazendo agora, né? A vida agora acontecendo, pode ser bem interessante. Espero que vocês curtam, se vocês lerem. Depois vocês falam o que vocês acharam aí embaixo. Vamos nos falando. Um ótimo final de semana para vocês. Se cuidem e tudo de bom!